Bom, pessoal, nessa semana 6, os exercícios, todos eles foram de regra de 3, né? Então vamos só fazer assim uma revisãozinha, né, do que seria a regra de 3, né? Então a gente tem dois tipos, basicamente, de regra de 3. Nós temos a regra de 3 simples e temos a regra de 3 composta. E qual seria a diferença entre regra de 3 simples e a regra de 3 compostas? Bom, a gente vai utilizar a regra de 3 simples quando o problema ele estiver envolvendo duas grandezas, tá? Então, quando a gente tem duas grandezas envolvidas, a gente vai usar a regra de 3 simples. E a regra de 3 composta a gente vai utilizar quando tiver 3 ou mais grandezas envolvidas, tá? Bom, o que isso significa? Por exemplo, na regra de 3 simples, se eu estiver trabalhando com velocidade e tempo, nós temos uma regra de 3 simples, né? Então, se eu falar assim, por exemplo, um carro movendo-se a uma velocidade de 100 km por hora, percorre um determinado trecho em 1 hora, né? Se ele aumentar a velocidade para 120 km por hora, qual que vai ser o trecho? Em quantas horas ele vai percorrer o mesmo trecho, né? Então aí a gente tem duas grandezas, né? A velocidade e tempo, tá? Então aí a gente está falando de duas grandezas. Como é duas grandezas, nós utilizaríamos então a regra de 3 simples, tá? Agora, na regra de 3 composta, o que seria? Por exemplo, uma que é muito comum, né? Então uma quantidade, sei lá, de 10 funcionários produz 50 peças em 4 dias, por exemplo, em 4 dias, né? Então, trabalhando, então aqui a gente teria a quantidade de trabalhadores, a quantidade de peças e os dias trabalhados, né? Então, por exemplo, quantos trabalhadores eu precisaria para produzir 70 peças em 2 dias, por exemplo, né? Então aí a gente tem 3 grandezas. A gente tem quantidade de trabalhadores, a gente tem a quantidade de peças e a gente tem os dias trabalhados. Então, nesse caso, nós estamos falando de 3 grandezas, né? A grandeza trabalhador, a grandeza peças e a grandeza dias. Então, nesse caso, para a gente resolver esse tipo de problema, nós utilizaríamos então a regra de 3 composta, tá? Então essa é a diferença. Quando a gente trabalhar com duas grandezas, com apenas duas grandezas, a gente utiliza a regra de 3 simples, tá? E quando a gente utilizar 3 ou mais grandezas, a gente vai utilizar a regra de 3 composta, tá bom? Agora vamos fazer os exercícios que, se ficou alguma dúvida ainda para vocês como é que seria isso, então agora a gente vai sanar a partir da resolução dos exercícios, né? Então vamos aqui à resolução do primeiro exercício da semana 6. O primeiro exercício da semana 6, ele diz o seguinte pra gente: uma fábrica de bebidas engarrafa 4.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 7.000 refrigerantes? Então o que a gente tem aqui? A gente tem duas grandezas. A gente tem a produção de refrigerantes. Então vou colocar aqui de refrigerantes, tá? E temos a quantidade em horas, tá? Então aqui a gente está trabalhando com duas grandezas, que é a quantidade produzida de refrigerante e as horas trabalhadas, né? Então ele fala o seguinte: uma fábrica de bebida engarrafa 4.000 refrigerantes em 6 horas e quer saber quantas horas levará para engarrafar 7.000 refrigerantes. Então como é que a gente vai fazer isso? Na coluna de refrigerante a gente vai colocar as quantidades produzidas,
tá? E na coluna de horas, a quantidade de horas que levou-se para fabricar aquela certa quantidade. Então, como é que a gente vai fazer? Ele diz que uma fábrica de bebidas engarrafa 4.000 refrigerantes, então fala 4.000 refrigerantes, tá? Então essa é a primeira linha, tá? Vamos colocar aqui, ó, nessa primeira linha, a gente vai colocar, preencher com os dados que a gente tem. Então ele fala, uma fábrica de bebidas engarrafa 4.000 refrigerantes em 6 horas. A gente preencheu então a primeira linha. E aí ele pergunta, quantas horas levará para engarrafar 7.000 refrigerantes? Então, ele fala que 7.000 refrigerantes, quantas horas demorará para ser engarrafados? Então, aqui a gente tem a nossa incógnita X, tá? Então, a gente construiu aqui o formato da resolução a partir de uma regra de 3 simples, tá? Então a gente coloca cada uma das situações aqui no seu respectivo, na sua respectiva grandeza, e aquela que a gente quer achar a gente coloca como um X. Pronto, a gente montou aqui uma regra de 3 simples. E agora como é que a gente faz para resolver? Agora para resolver a gente vai multiplicar em X. Então o que seria multiplicar em X? X vezes 4.000 vai dar 4.000x. 4.000 vezes x. Isso vai ser igual. Aí a gente iguala, né? Então a gente multiplica em x, vamos transformar numa igualdade, na equação, e aí a gente faz essa equação. Então, x vezes 4.000, 4.000x. 7.000 vezes 6 dá 42.000. Né? 6 vezes 7, 42, como está falando de 1.000, então 42.000, tá? E agora a gente faz a resolução. Eu tenho 3 zeros desse lado e 3 zeros desse lado, então eu já cancelo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ficar 4x igual a 42, tá? Agora o 4 a gente já sabe, ele está multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar como? Vai ficar x igual 42 dividido por 4, né? 42 dividido por 4, fazendo as continhas, a gente vai chegar aqui a 10,5. E o que ele está querendo? O que é esse nosso x que a gente viu aqui? A quantidade de horas necessárias para fazer 7.000 refrigerantes. Então ele dá 10,5 horas. Só que nas alternativas, vocês vão ver que não tem essa alternativa, 10,5 horas, né? Mas, bom, a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente tem aqui, quando a gente tem uma vírgula, a gente tem essa parte composta pelo número inteiro, e essa outra parte aqui é a fração desse número decimal. Então, a gente sabe que a quantidade em horas, ou seja, a quantidade inteira do número de horas aqui vai ser 10 horas, tá? 10 horas. E quantos minutos? Bom, a gente tem que lembrar que 0,5 é igual a 1 sobre 2, que é metade, né? E nesse caso, ele está falando 0,5, metade do quê? Metade de 1 hora. Metade de 1 hora, a gente sabe que são, né, 30 minutos. 30 minutos. Se você tivesse alguma dúvida, né, ou se não fosse meia hora, mas fosse qualquer outro número, o que você colocaria? Você faria meia, né, ou seja, metade vezes a hora. Se uma hora tem 60 minutos, a gente vai ver qual que é essa parte. 60 dividido por 2, né, 60 multiplicado por 1 dá 60, dividido por 2. Isso aqui vai dar 30 minutos, tá? Então, ou seja, a nossa resposta correta são 10 horas e 30 minutos, tá? Nesse primeiro exercício, na alternativa, não tinha nenhuma outra alternativa com 10 horas, né? Então seria fácil vocês descobrirem, mesmo sem fazer aqui essa transformação das horas em minutos. Mas em alguns exercícios, às vezes, principalmente quando é em concurso, né, ou em prova, eles colocam alternativas parecidas. Então, por exemplo, seria muito comum eles colocarem, então vai demorar
numa das alternativas, colocar, por exemplo, 10 horas e 50 minutos, por exemplo. Porque muita gente ia se confundir, como se o 10,5, como se esse 5 representasse 50 minutos, por exemplo, ou 5 minutos que seja, né? Então eles colocariam uma alternativa dessa aqui para tentar enganar, mas a gente tem que lembrar que essa parte aqui é a parte da porção dessa fração, desse número decimal. Então a parte inteira, tudo bem, refere-se às horas, e essa parte aqui decimal refere-se aos minutos, tá? Então eles têm que fazer essa transformaçãozinha para poder acertar no exercício, tá bom? Mais para frente a gente vai ver aqui na regra de 3 alguns outros que são um pouquinho mais complexos, e a gente vai precisar fazer essa transformação para poder achar os minutos, tá bom? Então tá, isso aí foi a resolução do exercício de número 1, tá certo? Agora a gente vai aqui para a resolução do exercício de número 2, tá? Vamos aqui na nossa resolução do exercício de número 2. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Ele fala o seguinte: um relógio adianta 20 minutos, aliás, em 24 horas. Este relógio foi acertado às 5 horas. Às 15h48, a hora que o relógio estará marcando é. Então, mais uma vez, ele veio com uma regrinha de 3 e também uma regra de 3 simples. O que a gente tem aqui? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando, né? Como ele está pedindo aqui que o relógio adianta 20 minutos em 24 horas, a gente tem que colocar tudo em uma unidade só, para a gente não se confundir. Então, se ele fala 24 horas, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então, 24 vezes 60. Vamos colocar tudo em minutos, né? 24 vezes 60, transformando aqui, a gente vai ter 1440 minutos, né? Pois bem, então a gente transformou a primeira unidade aqui, 24 horas, 1440 minutos. Agora vamos pensar, ele fala assim: este relógio, ele adianta 20 minutos em 24 horas, tá? Então ele quer saber às 15h48 horas o que o relógio estará marcando. Então veja bem, ele acertou o relógio às 5 horas, né? Então às 5 horas ele acertou o relógio. Só que ele quer saber o que o relógio estará marcando às 15h48, tá? 15 horas e 48 minutos. Bom, então quanto isso aqui significa, né? Então das 5 às 15 horas, a gente vai ter aqui 10 horas e 48 minutos, né? 10 horas e 48 minutos, entre 5 e as 15h48. Bom, para transformar tudo em minutos, né, deixar tudo numa unidade só, então o que a gente vai fazer? Aqui já está em minutos e aqui são 10 horas, né? Então, só que em 10 horas a gente tem quantos minutos? A gente vai ter 10 horas vezes 60 minutos que tem cada hora, então vai ser 600. Então, ou seja, entre 5 horas e 15h48 vão ter se passados, né? Vão ter passadas, né? 648 minutos. Pronto. Então a gente já tem aqui os dois na unidade correta. Quais são? 24 horas, que é a informação que a gente tem, são 1440 minutos. E entre os 5 horas da tarde, que foi o horário que foi acertado o relógio, até as 15h48, que vai ser quando ele vai fazer a marcação, passou-se 648 minutos. Foram 10 horas e 48 minutos. Então aí a gente vai então aqui para a nossa regrinha de 3 simples. Então o que ele diz? Que um relógio, ele adianta quantos minutos? Então aqui na coluna de minutos, né? Quanto que ele adianta? Ele adianta, como aqui está a unidade hora e minuto, a gente transformou tudo para minuto, então vamos mudar isso aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Quanto que ele adianta, né?
em certa quantidade de minutos, tá? Então como é que vai ficar? Ele adianta 20 minutos em 24 horas, que a gente viu que 24 horas é 1440 minutos, em 1440 minutos. Então ele quer saber que passados 648 minutos, né? Passados 648 minutos, né? A que horas estará marcando, né? Que horas ele estará marcando. Então, a gente tem a primeira informação da primeira linha. O que a gente tem, o que a gente tem? Que ele adianta 20 minutos a cada 1440 minutos, né? Então, quanto que ele vai adiantar em 10 horas e 48 minutos? Ou seja, em 648 minutos, né? Porque sabendo isso aqui, o quanto que ele vai estar adiantado, a gente vai saber que horas serão, né? Então, agora que a gente montou então essa regrinha de 3 simples, né? Então, como é que a gente vai fazer? Multiplicar em cruz. Então, a gente vai ter 1440x igual 648 vezes 20, né? 648 20 vai dar 12.960, tá? Então, mais uma vez, a gente pode até cortar os zeros aqui, né? Vai ficar 144 e 1.296. Passa isso daqui para o outro lado dividindo. O que a gente vai ter? A gente vai ter x é igual a 1.296 dividido por 144, tá? Dividindo isso daqui, né, fazendo a continha, a gente vai ter que 1.296 dividido por 144 vai dar 9, tá? Como a unidade que a gente está trabalhando aqui é minutos, então 9 minutos. O que isso significa? Significa que ele adianta 20 minutos em 24 horas, né? Em 24 horas, aqui ó, em 1440 minutos. Então, em 10 horas e 48 minutos, ou seja, em 648 minutos, ele vai adiantar 9 minutos, tá? Se ele vai adiantar 9 minutos, então o que a gente vai fazer? A gente vai querer saber o que ele está pedindo, que horas que o relógio vai estar marcando. Então, às 15h48, ele vai estar adiantado 9 minutos. Então, a gente vai somar esses 9 minutos com esses 48 minutos que a gente tem aqui, né? Então, 15h48 mais 9 minutos vai ser 15 horas e 57 minutos, tá? Então, essa é a hora que o relógio vai estar marcando, tá bom? Então, só lembrando que a gente fez aqui uma regrinha de 3 simples, converteu tudo para a mesma unidade, porque está trabalhando com horas, a gente deixa em horas, está trabalhando com minutos, deixa tudo em minutos, tá bom? A gente poderia fazer isso com horas, mas ficaria bem mais difícil, porque seria tudo números decimais, né? Ficaria difícil fazer as contas, então é melhor transformar tudo para minuto, e aí a gente já sabe quanto que o relógio adiantou. Aí constrói a regrinha de 3 simples, né? E agora uma observação que eu fiz que eu vou fazer nesse exercício aqui, um comentário, que eu deixei de comentar aí no início do vídeo, que nós estamos fazendo aqui grandezas que são diretamente proporcionais. A gente tem que lembrar da aula da semana 5, né? Então, assim, a gente está falando que aumenta um, aumenta o outro. São grandezas diretamente proporcionais. Então, por isso que a gente faz a multiplicação em cruz e não faz nenhuma alteração aqui nessa numeração, tá? E eu estou falando isso porque a gente vai trabalhar com grandezas que são inversamente proporcionais também, que é justamente o exercício de número 3, né? Então, no exercício de número 3, a gente já vai ter grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Então, beleza. Foi isso aqui, né, o exercício número 2. Agora a gente vai para o exercício de número 3, tá?